pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui no CRAB, que é o Centro de Referência do Artesanato Brasileiro no Rio de Janeiro. E a gente veio ver a exposição sobre a Dona Isabel, que é uma artesã do Vale do Jequitinhonha. E como eu já contei em outros vídeos para vocês, eu tô fazendo um curso de artesanato, né, um curso técnico no Instituto Federal. Mas eu nunca contei como eu fui parar nesse lugar, né? Eu queria muito aprender sobre cerâmica, porque eu estava nesse universo do artesanato muito pela costura e outras coisas, e eu queria aprender cerâmica. E aí eu encontrei um curso de cerâmica no Instituto Federal de Belford Roxo e depois abri a inscrição para o curso técnico de artesanato, e foi assim que eu fui parar no técnico em artesanato, né, a partir do curso de extensão em cerâmica. E assim, eu tenho descoberto que a cerâmica é incrível e tá virando uma paixão. E hoje a gente veio aqui para conhecer essa exposição, né, sobre diversos ceramistas brasileiros, muitas pessoas de diferentes lugares do Brasil que trabalham com essa cerâmica ancestral também, né? E aí eu vou gravar um pouquinho para vocês. Hoje é uma saída técnica do Instituto Federal, então vai estar minha turma aqui, vai ser bem legal, meus professores. Então a gente, além de ter o guia do próprio Centro Cultural, a gente vai ter aula, né? Uma aula com os nossos professores do Instituto Federal, e eu estou muito animada. E eu já estou aqui dentro, né? Vou fazer umas imagens para vocês, espero que vocês gostem. Aqui no CRAB tem uma lojinha, e aí nessa lojinha são vendidos os artesanatos, né, os produtos dos artesãos do Brasil. E aí tem muita coisa legal, tem cerâmica, tem tecido, estilogravura, tem bonequinhas, muito legal. O interessante aqui para quem não consegue estar nos lugares, né, comprar direto do artesão, consegue ter acesso ao produto artesanal aqui. Isso aqui é tudo produção do Vale do Jequitinhonha. Essa cerâmica com florzinhas, né? Essas flores de barro também são as características da cerâmica do Vale do Jequitinhonha. Olha que lindo. Olha isso, que coisa mais bonitinha. Gente, olha a delicadeza disso. As cestarias, lindo demais. Olha o padrão geométrico dessa cesta. Linda. Aqui o nosso espaço, a nossa função aqui enquanto CRAB é proporcionar essa experiência para os visitantes do Rio de Janeiro, sejam brasileiros, sejam estrangeiros, que vêm muitos aqui também, para conhecerem a arte popular em primeira mão, conhecerem esses trabalhos desses artesãos. Por isso a gente gosta de apresentar não só a peça, o objeto de arte,
mas também quem a fez. Então a gente fala quem faz, a gente fala de onde vem, que história essa peça nos traz. E foi nessa região onde Isabel cresceu. Para quem quer localizar melhor no mapa, a gente tem aqui, ó, Minas Gerais. E mais ou menos no nordeste de Minas Gerais, ocupando 15% do território, a gente tem aqui o Vale do Jequitinhonha, com cerca de 85 mil quilômetros quadrados, 55 municípios e 1 milhão de habitantes. Aqui nesse corredor é uma inspiração na decoração da casa da Dona Isabel. Frente mesmo do é um rolê, fazer um pouco de chão. Eu já participei de um chão de meditação, a gente chama o seu formato. É um trabalho braçal, porque tem toda uma receita, Aqui uma representação da cozinha da Dona Isabel Sante, um forno artesanal super legal. Você coloca vai andando 10, 15 centímetros de lenha e de fogo de hora em hora, até chegar no último momento, nas últimas 2 horas ou na última hora, que a lenha já está toda lá dentro. Por quê? Porque o forno ele vai aos poucos se esquentando durante esse processo de entrada da lenha. E aí você vai alimentando mesmo. É para ir cozinhando, não é para ir... Exatamente, é para ir cozinhando, não é para jogar ela numa fogueira de uma vez, senão ela vai quebrar toda. Me chamo Vanessa Ximenes, sou artista visual, professora no Laboratório de Cerâmica do Instituto Federal do Rio de Janeiro, Campus Belfor Roxo. Estamos aqui hoje na visita ao CRAB, que é o Centro de Artesanato Brasileiro do SEBRAE, junto às turmas de artesanato, produção de moda e as turmas de extensão do Laboratório de Cerâmica. Hoje a gente está vendo a produção da artesã Dona Isabel, do Vale do Jequitinhonha. Como vocês podem ver, a maior parte da temática é sempre o feminino, são sempre sobre, as mulheres que moravam próximo da Dona Isabel, as vizinhas, as amigas, são sempre narrativas contadas a partir das histórias dessas mulheres. A grande maioria dessas mulheres, elas tinham um histórico de vida muito complexo, elas eram conhecidas como as viúvas de maridos vivos, então vocês podem ver pelas expressões faciais dessas esculturas e pelas temáticas também, do casamento, a temática da maternidade, a temática do dia a dia e do cotidiano dessas mulheres, o quanto a Dona Isabel consegue ressignificar essas histórias e trazer o tanto de superação, de profundidade, de potência, de força do feminino, principalmente quando ela se torna reconhecida pelo seu trabalho como artista, como artesã. Eu acho muito interessante no trabalho de cerâmica é que, a depender do tipo de solo da região de onde esse material é extraído, esse tipo de solo vai influenciar no tipo de trabalho, artesanato, nas cores que serão desenvolvidas pelo artesão. É muito legal para a gente pensar a relação do artesanato com as características regionais, mas não só as características culturais de cada região do Brasil, mas as características físicas também, geológicas, geográficas de cada região do Brasil. Isso é muito, muito lindo. O guia estava explicando pra gente que esses tons, essas cores que a gente encontra no artesanato do Vale do Jequitinhonha, eles são alcançados a partir da queima do engobe, que é a tinta utilizada para pintar as obras. Então, quando essas tonalidades estão cruas, quando ainda não foram para o forno, elas têm outro tom. E aí, a partir da queima, eles atingem essa tonalidade, como a gente está vendo aqui, por exemplo, o branco. E aí o barro amarelo, por exemplo, vai dar uma tonalidade vermelha depois da queima. Então, isso é muito legal, porque é o próprio trabalho do forno, do fogo, que vai dar essa característica para o artesanato. E aí precisa de muito estudo, de muito entendimento, de testes e treinos para conseguir se chegar
na tonalidade ideal e esperada. Esse acervo aqui tem mais ou menos 2.000 obras. Essas 2.000 obras, elas passam por um processo de catalogação, documentação, preservação e comunicação, né? A gente diz que é musealizar um objeto, fazer todo esse processo. Como que se começa, né? A gente pega uma máscara dessa, a gente entende o que é o material, então a gente sabe que é papel machê, a gente sabe que é um papel machê que ele teve uma pintura, depois a gente tenta identificar qual é essa pintura, e aí a gente tira as medidas, a gente tira o peso, e aí a gente faz essa documentação. Depois a gente procura saber quem é um artista. Então, identificando quem é um artista, a gente vê a assinatura dele, e aí busca a história dele. Então, com toda essa documentação da história do artista, história do objeto, a compreensão do que é o objeto, a gente tem ele musealizado. Hoje vocês passaram pela exposição da Dona Isabel, pela Mãos que Criam. A Mãos que Criam é feita inteiramente com o nosso acervo. A Dona Isabel tem algumas obras do nosso acervo. Aqui o acervo a gente divide em coleção em madeira. Então aqui a gente tem os entalhes em madeira. Lá pro final, artesanato indígena. Aqui tem pequenos objetos e cestarias. Do outro lado, a gente tem as cerâmicas. E atrás de vocês, nós temos as nossas indumentárias, com festejos, com fantasias, né, de todo o país. Então a gente tem o bate-bola aqui do Rio de Janeiro, tradicional Zona Norte. A gente tem o casumbá do Maranhão. A gente tem o caboclo de lança de Pernambuco. Ali as laúças de Pernambuco. Vocês conseguem perceber pela textura que parece ferro, mas não é, né? Muito provavelmente tem um pouquinho de óxido de ferro para dar esse efeito. Muito provavelmente, né? Mas assim, ela é toda feita na cerâmica, toda oca por dentro, tanto a de cima quanto essa de baixo. E é incrível como é que a gente vê que na representação parece madeira, parece ferro, mas não é, né? É tudo cerâmica. Mas pode ser da argila do local que tem aquele teor de... Ali na roupa dele, por exemplo, pode ser engobe para dar esse efeito mais avermelhado. Ah, tá. Né? Assim como a gente viu lá no da Dona Isabel. Mais escurecido. O mais escurecido pode ser um banho de óxido de ferro, eu acredito que seja. Esse aqui parece um tecido. Sim, algumas esculturas, tipo essa aqui, ó, tem uma relação com a Pietà de Michelangelo. Então, muito provavelmente são artesãos e artistas que tiveram algum contato, mesmo que seja só por livros, com arte europeia, né? A gente consegue ver a diferença na forma de tratar o barro, né? Tanto aqui, que tem uma releitura de Pietà, ali também, e ali em cima os santos, né? Os traços dos santos, a vestimenta, essa coisa meio ventania, né, do cabelo, do tecido, os caimentos, tem uma referência com a escultura europeia, né? Junta só mais um pouquinho, só mais um pouquinho.